Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui ao vivo para fazer um devocional, como a gente já fazia há muito tempo. Deus tem falado conosco e nós queremos compartilhar com vocês a palavra do Senhor do dia de hoje. Amém? Então nós vamos orar antes de iniciar o devocional. Nós vamos estar orando. Meu esposo vai falar a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Então, feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia onde a Tua misericórdia se renova. Obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, de estarmos à mesa com o Senhor. Amém. Senhor, fala aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco, de ministrar o nosso coração, de nos dar entendimento e sabedoria para a gente conseguir administrar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa cada pessoa que vai ver esse devocional, que está vendo ao vivo, que vai ver depois. Que elas sejam abençoadas pela Tua palavra, porque nós acreditamos que há poder na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos iniciar agora a palavra do Senhor. A palavra de hoje, gente, é lá em Malaquias 1:6, que diz assim: Ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor e mestre, onde está o temor, respeito e reverente que é-me devido? Essa palavra colocou no meu coração, colocou no coração da minha esposa, sobre a dificuldade hoje do ser humano, né, de honrar o nosso Deus, porque aquilo que a gente vê é mais fácil, né? Aquilo que não se vê tem que buscar, tem que plantar. Então a gente está falando sobre isso, e aqui Deus está falando, se algumas pessoas não honram o pai e a mãe, como é que vai honrar a Deus aquilo que não se vê, né? O que vê não está honrando, então imagina o que não se vê. Então que você possa meditar nessa palavra, que você possa buscar o Senhor, porque buscar o Senhor é um caminho difícil, é um caminho estreito, é um caminho que você tem que plantar, um caminho que você tem que perseverar, é um caminho que você tem que buscar bastante o Senhor, né? E então assim, é um caminho estreito. Então não tem aqui falar para vocês que vai ter facilidade de servir ao Senhor, mas a gente vive algo maravilhoso com Deus, né? Quando a gente tá num momento difícil, a gente vê Deus agindo, Deus ajudando, e a gente vai ficando mais forte, a gente vai se fortalecendo. Então, um conselho que a gente dá pela essa manhã, para você honrar o teu pai, honrar a tua mãe e honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai colher muitas coisas boas. Só basta você querer, só basta você decidir, tomar essa decisão, viver uma nova história, viver um novo caminho. E, gente, Deus é fiel conosco. Então, às vezes não acontece na vida da gente porque a gente não está na posição, não está fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, se você tem um sonho, se você quer viver uma nova história, fica na posição, busca o Senhor, persevera, ora, né? Ajuda, porque é isso que é Deus, aquilo que não se vê, e Ele vai te ajudar, e Ele vai enviar o Espírito Santo para te aconselhar, para te ajudar em todas as áreas, e você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Eu vou passar a palavra agora para minha esposa, que quer dar uma palavrinha sobre o nosso devocional. É sobre honra, né, que meu esposo falou. E o que é honra? Honra é aquilo, é o que a gente faz sem estar na frente da pessoa, porque na frente da pessoa muitas das vezes é uma bajulação. Você tá ali, você é isso, você é aquilo, você tá bajulando a pessoa, mas e por trás? E quando essa pessoa não está no local? E isso é honra, quando eu falo bem, ou mesmo a pessoa tem defeitos, né?
Mas aí eu me silencio, né? Eu me resguardo de falar, porque eu quero honrar aquela pessoa, mesmo ela tendo defeitos. Então, isso acontece também com os pais, não é isso? Os pais, a gente tem erros, tem defeitos, mas quando a gente escolhe honrá-los, que é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Então, o que é honrar o pai e a mãe? É eu mesmo sabendo de todos os defeitos que eles tiveram, que eles têm, eu me resguardo de falar. Eu me lembro das coisas boas. E a gente vai se lembrar da passagem de Noé, se você já leu essa passagem, está lá em Gênesis. A passagem onde Noé, logo depois do dilúvio, Noé faz uma vinha, ele bebe muito, ele se embriaga e ele fica nu. O que é ficar nu? É você mostrar a sua fraqueza, foi o que Noé fez. E Cã, seu filho, ele viu a nudez do pai e ele riu. Então ele desonrou o pai dele e ele foi amaldiçoado por conta disso. Depois a gente pode fazer uma live só falando sobre isso, mas a desonra, ela atrai a maldição. Por isso que Deus nos atenta à honra. Então quando Deus fala conosco assim, honra teu pai e tua mãe, é benefício para nós mesmos. E os outros filhos, Sem e Jafé, viram também a nudez do pai, mas eles tiveram outra atitude. Eles foram lá e cobriram o pai deles, Noé. Então o que é honra? É eu cobrir o erro, é eu não me atentar ao defeito, mas é eu me silenciar se eu não posso ajudar e não ficar falando. Então isso é honrar a pessoa. Eu sei que ela tem erros e defeitos, todos nós temos, mas a honrar o pai e a mãe é eu saber que houve erros, houve defeitos, mas eu escolhi ser diferente, eu escolhi fazer diferente. E assim, às vezes a gente pensa assim, igual a gente, né? Eu já sou casada, eu não vivo mais com os meus pais, como que eu posso honrar meu pai e minha mãe sendo casado? Eu vou honrar meus pais sendo uma boa esposa, porque aí eu vou honrar a memória dos meus pais. Mesmo que eles não me deram base para ser uma boa esposa, eu vou buscar isso do Senhor e eu vou ser uma boa esposa para o meu marido. E ele vai falar, nossa, a criação dela foi boa. Então as outras pessoas vão falar, a criação dela foi boa, então eu estou honrando a memória dos meus pais. Entende? Então é isso que o Senhor quer. E a pessoa que honra, ela é honrada. Se você honra seus pais, você está honrando o Senhor. E honrando o Senhor, você será honrado por Ele. Então, é isso que nós devemos buscar, principalmente nesse tempo, onde o conhecimento aumentou muito. A gente tem muito conhecimento das coisas, mas a gente não está sabendo lidar com as pessoas. Então, nós estamos tendo essa dificuldade. Tem muito conhecimento na mente, mas a convivência no lar, a convivência social, está difícil. Eu não estou conseguindo compreender as pessoas. E muitas das vezes entra a desonra nisso. E onde há desonra, a briga, a contenda, a confusão. Então por isso que Deus nos ensina sempre o melhor caminho. Não é o caminho mais fácil. É muito mais fácil eu chegar e falar mal. Eu lembrar de todos os defeitos dos pais, de pessoas que erraram comigo. É muito mais fácil eu ficar ressentindo essas coisas do que perdoar e olhar com bons olhos, né? E honrar. A honra é um caminho difícil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. É um caminho difícil, como meu esposo falou. É estreito, é difícil, mas ele vale a pena e ele tem recompensas. Amém. Nada paga a paz que a gente tem de andar em honra e andar na presença do Senhor. É coisa que dinheiro nenhum paga. Você andar na presença do Senhor. Você ter paz, você ter comunhão, você ter... O que nós tivemos esses dias? Provisão. Provisão, né? de Deus. Provisão do Senhor. Então, não existe outro caminho melhor para a gente, para o ser humano, que o caminho do Senhor. Mas para andar no caminho do Senhor, existe a lei do Senhor. Existem as coisas que agradam o Senhor. Porque se eu quero andar com o Senhor, eu preciso fazer aquilo que o agrada. E Ele, mesmo sem a gente merecer, também faz coisas que nos agradam.
Ele também, a Bíblia fala assim, deleita-se no Senhor, né? Agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém. Então eu vivi isso na minha vida, que hoje o que a gente tem como família, quando eu comecei minha caminhada com o Senhor há quase 8 anos atrás, eu não imaginava, mas Deus fez além daquilo que eu queria no meu coração. Eu queria ter uma família e Deus me deu uma família muito abençoada, mas houve obediência e é isso que Ele quer de nós, né? Honra, obediência. Então se você quer prosseguir na presença do Senhor, permanecer ou entrar, se você nunca teve uma experiência com Deus, que Deus te dê uma experiência em nome de Jesus, que você jamais esqueça dessa experiência, porque eu me converti assim, meu esposo também se converteu assim, uma forte experiência que ele teve com Deus, e nunca mais nós olhamos para trás, graças a Deus. Então, que você tenha essa experiência e que você permaneça no caminho, porque é o caminho da vida, é um caminho de luz. Amém. Glória a Deus. E é isso, gente, nosso devocional hoje, falando sobre respeito de honra, né? O começo da passagem fala que se não honra o Pai que a gente vê, imagina o Pai celestial que não se vê, né? E eu falei até mais cedo, que eu esqueci de falar com vocês, é sobre isso, que muitas pessoas procuram o caminho mais fácil, né? Procura o caminho mais largo. Por quê? Porque é aquilo que se pega, aquilo que se vê. Então é muito mais difícil você honrar aquilo que não se vê. Então as pessoas, elas vai por esse caminho, e esse caminho é eu penso assim, que as pessoas pulam o processo, né? Porque aquilo que não se vê é mais difícil por buscar perseverança, oração. O caminho é mais estreito, é muito mais difícil. Então você tem que plantar para colher lá na frente. Então é muito mais difícil. Mas igual eu falei no começo, é um caminho maravilhoso. É onde que todas as vezes que precisamos, o recurso, Deus está lá para estender a mão, sabe? E muitas pessoas falam em prosperidade, e eu sempre falo com minha esposa que prosperidade é o amor de Deus sobre os nossos lar, nosso relacionamento, nossa relação com nossos filhos, né? A forma de criar, nossa família. Isso sim é prosperidade. É a felicidade, a alegria, a presença do Senhor, sabe? A gente ir para o trabalho, mesmo que é difícil, é cansativo, mas a gente se sente fortalecido pelo Senhor. Isso sim é prosperidade de Deus. E você vive isso todos os dias com Deus. Você vê o agir de Deus. E honrar o pai e a mãe, e honrar a Deus, é um caminho assim prazeroso, que você possa fazer esses dois. Você que está assistindo, você que vai assistir depois, você possa honrar o seu pai, sua mãe, honrar o nosso Deus, e você vai viver tudo aquilo que você sonhou, que você planejou, e Deus quer realizar, Deus quer fazer. E às vezes só depende da nossa posição, só depende de nós tomar a nossa decisão melhor da nossa vida, que é seguir Jesus. Amém, gente? Esse é o nosso devocional. Que Deus possa abençoar a semana de vocês. Segunda-feira, né? Terça, tanto feriado, mas que Deus possa abençoar vocês aí, a semana, a casa de vocês, a família, e que vocês possam meditar nessa palavra e aprender com Deus. Malaquias 1:6. Quer falar mais alguma coisa? Não, vamos orar, né? Vamos orar para finalizar, para que essa palavra continue crescendo no nosso coração, né? Porque a palavra de Deus, ela frutifica. Então, ela foi uma semente hoje que foi plantada sobre honra, mas que ela venha crescer e se tornar uma grande árvore na nossa vida. Amém? Então vamos orar, Senhor. Pode orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento que o Senhor nos deu. Que essa palavra ela venha crescer no nosso coração, no nosso espírito, Deus. Nos ajude a administrar tudo que o Senhor nos entregou no dia de hoje. Abençoa cada pessoa que está online nessa live, cada pessoa que vai entrar. Amém. Que seja uma semente mesmo no coração dela, mas Amém. Que o Espírito Santo do Senhor venha continuar falando. Que pelo Amém. Poder do Teu Espírito, nossos ouvidos, eles sejam abertos, nosso coração seja aberto para receber a Tua palavra.
que todas as escamas dos nossos olhos caiam e nós possamos ver a bondade do Senhor, nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e ainda fará. Pai, eu quero te pedir um pedido, Senhor, que cada pessoa aqui tenha uma experiência profunda com o Senhor, assim como o Senhor já nos deu um dia, que essas pessoas tenham a oportunidade de ter uma experiência com o Senhor e que nunca mais elas saiam do caminho do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar aqui. Essa live foi mais uma surpresa aí, que eu sempre faço meu devocional de manhã. Minha esposa hoje fizemos junto. Acabou que nós decidimos, vamos fazer uma live. E fizemos. Mas é isso. Até a próxima e que Deus abençoe vocês. Tchau.